O tema hoje da nossa preleção é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, seguindo as leis do universo, que foi a semana passada. É um tema bem polêmico, porque a gente vai falar sobre as leis de Deus, que é uma lei universal, que é a moral. O bem e o mal, a moral. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 629, ele fala que os espíritos, quando Kardec psicografou, ele pergunta, como se podemos reconhecer o bem e o mal. Aí ele fala que nas leis de Deus está contida o bem e o mal, mas é bem definida o bem. Então ele fala aqui, o bem, tudo é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que não acompanha os desígnios de Deus. Isso para a gente é muito claro. Para nós que acreditamos em Deus, fica mais fácil a gente entender o que é bem e o que é mal. A gente até conhece a parábola da árvore dos bons frutos. A árvore que dá bom fruto nunca vai dar mau fruto. E a que dá mal não vai dar bom fruto. Então eles perguntam também como que a gente pode saber quando a gente tem uma inteligência para distinguir. A criança pode falar, mas como eu vou saber o que é mal, o que é bom? Até uma criança dá para responder para a gente. Se a gente olhar para dentro de nós, se introspectar, a gente vai saber aquilo que nos faz bem e você deseja para o outro também aquilo que faz bem, você deseja para o próximo, está no caminho dos desígnios de Deus, é o bem. E aquilo que se não fizer bem para você e nem para o próximo, é o mal. Então não tem um meio termo. O mal é sempre o mal. Aí ele pergunta também, onde que a gente pode encontrar as respostas para a gente saber se a gente está errando ou não. Ele fala que tudo que procuramos para o bem está dentro de nós. Olha que interessante. Deus nos criou já com toda a inteligência, só que a gente não aflorou. Olha que interessante. As leis que movem os astros, é tudo uma matemática, é tudo um sincronismo. E a lei do universo que Deus nos colocou também é um sincronismo perfeito. Só que a gente não soube ainda aplicar, a desabrochar o bem total. O homem vamos voltar 3.000 anos para cá. De 3.000 anos para cá, o homem sempre se baseou nas coisas palpáveis. A religiosidade era através de planta, sacrifício de animais, até de gente. Olha como a gente não tinha evolução. E a resposta estava dentro de nós sempre. Hoje a gente já sabe disso com o Consolador. A resposta estava dentro de nós o tempo todo. O homem procurava a religiosidade, tudo que era fora, e a resposta estava dentro dele. Não precisava de igreja, não precisava de sacrifício, não precisava nem de leitura de livros. Aquelas pessoas que faziam adivinhações nas torres, que os reis pagavam, aquelas pessoas que eram os profetas. Nada disso importava para Deus, porque dentro de nós estava o caminho. Então ele foi bem assim certo que tudo que tem na natureza está sincronizado. Se a gente pegar alguns animais, alguns insetos, as abelhas é o mesmo sistema padrão de milhares de anos. Ela faz a flora, ela faz a polimerização, ela não perde essa conectividade, esse DNA dela, vamos chamar, sempre faz isso, não perde. As formigas não perdem. Os animaizinhos já sabem fazer um parto, tirar a placenta, lamber a placenta. Ninguém ensinou eles. Tudo bem que os animais estão evoluindo, mas aquilo que Deus colocou na inteligência,
aqueles registros da lei universal, não se perdeu. Que é cíclico. E para nós também. Será que a gente não sabe? A gente pode até estar numa situação que alguém faça um mal e a gente vai lá e se aproveita dele. Ah, mas não fui eu que fiz, eu só peguei. Essa pessoa também está fazendo mal. Porque ela assinou embaixo. Ela assinou embaixo, é conivente, é um mal também. Né? E a pessoa que comete assim por exemplo, numa guerra que ela tem que defender o país dela. Na época da guerra, se você não fosse, você era executado, não era assim? Os alemães eram executados se não fosse para a guerra. Tinha que ir e matar o seu próximo. Será que aí era pecado, conforme as leis universais? É lógico que depois vai ter a reparação de quem foram os mandantes, os executores, cada um na sua responsabilidade, mas não deixa de ser o mal. Você lembra daqueles homens lá, aborígenes, que falavam que comiam gente? Eles sabiam? Não sabiam, talvez, muitos deles, porque eles teriam que daquela era primitiva e evoluindo. Talvez foi até um de nós. Né? Agora, e aquele que sabe que está errado? Então você vê, o mal é para os dois lados. Aquele que não sabia era mal. Mas aquele que nos dias de hoje sabe que está fazendo mal e tem conhecimento, aí sim vem a responsabilidade. O que agrava o pecado perante a Deus, depois que vai ser aplicado os reajustes, aí sim, a responsabilidade daquele que não entendia vai ter uma evolução, vai passar por várias etapas. Agora, aquele que entendia que fez o mal, ele vai ser mais cobrado, porque ele sabe. Então, a responsabilidade dele é muito maior. Então, a gente vê os dias de hoje. As pessoas sabem o que fazem e fazem. Olha a responsabilidade. Vai ser mais cobrado. Né? Então, a gente fala que são as diferentes posições sociais. Mas o mal é mal. Agora, a responsabilidade vai ter um peso para cada um, segundo as leis universais. Aí ele fala também as pessoas que, puxa, quem nasceu na África, nasceu no deserto, nasceu no Brasil, uma região próspera. Por que essa indiferença perante o bem e o mal? Então é mais mal o cara que nasceu na... Não. Cada um nasce numa dificuldade diferente. Com as ferramentas lá, o deserto, nosso país é mais próspero, tudo que planta aqui dá. E nós estamos caminhando. Só que o nosso crescimento tem um mérito. E o crescimento de quem está lá na dificuldade é outro mérito. Olha que diferença. Tem aquela passagem da viúva, o óbolo da viúva, vocês lembram? Já teve... Todo ano a gente passa essa parábola de Jesus. Ela deu 2 óbulos, era as crianças que estão aí, era uma moeda, que nem o real de hoje. O óbulo na época de Jesus era um real. Então, ela deu 2 óbulos. É o que ela tinha. E tinha criança para alimentar. E aquele que tinha muito dinheiro lá, jogou vários carneiros, porcos, dinheiro, moeda de ouro. Para ele não era tão sacrificante. Mas para Deus, os 2 dinheirinhos da viúva foi assim um sacrifício enorme para ela. Então, cada um tem um peso. Né? Então, a responsabilidade do mal também tem um peso. Essa lição é muito grande, viu, gente? Vocês leiam capítulo 3, né? É muito vasto, a gente ia ficar aqui, ia ser um simpósio aqui. A lei de Deus é a mesma para todos? É para todos, sem distinção alguma. Né? É uma coisa universal. Ele fala também.
Às vezes a gente fala assim, mas eu já estou melhorando, né? Eu não pratico o mal. Tudo bem, é um estado dela. Mas deixar de fazer o bem também é uma falta. Além de ser falta, não só de caridade, mas nós temos que ser útil ao nosso planeta, ao bem-estar, à sociedade, ao meio ambiente. Nós temos que ser útil, a nossa passagem aqui tem que ser útil. Eu não faço mal, mas não faz o bem. Uma hora ele vai ter que começar, que não demore muito, né? Agora, e as pessoas que estão no vício? Será que às vezes o vício pode levar ela a cometer um mal? Ele fala aqui, o arrastamento sim. O vício pode levar a gente a cometer um arrastamento. Mas você pode ser, você pode resistir, né? Você pode resistir. Você pode estar propenso a um vício, mas não cometer o pecado. Você está naquele estado, mas resistir. Então, a gente pode até exercer uma boa influência, falar, puxa, agora eu melhorei, mas eu vou fazer aquele irmão que comentou comigo, olha, eu vou fazer isso. Você fala, não faça isso. Então, você está tendo uma influência sobre o teu semelhante. Também é uma boa ação que ele fala, né? Então, o mérito está sempre na dificuldade que a gente pratica. Principalmente o amor ao próximo. Então, como as leis universais elas não são indivisíveis, e a gente vai lembrar lá em Moisés que teve 10 mandamentos, mas se a lei é uma só, por que a gente dividiu lá em Moisés em 10 mandamentos? Mas a gente aprendeu que tem um que sobressai todos. Foi uma subdivisão, mas se resume em uma só, que é o amor e a caridade. Aquele que faz amor à caridade não pratica o mal, não faz aquilo, não faz nenhuma das outras. Então, não é uma subdivisão de Deus, mas e sim uma subdivisão para entendimento nosso. O que a gente não podia fazer naquela época, que era o dente por dente, olho por olho, que na época de Moisés recebeu os 10 mandamentos. Tá? Queria, para finalizar, queria falar uma palavrinha de Emmanuel, que ele diz assim, chama O Tempo. Acho que muitos de vocês já tiveram essa oportunidade de ler O Tempo. Alguém te prejudica? Entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. Você está passando por provações, e está sofrendo, aguarda a voz do tempo. Difícil aceitar. Aguarda a voz do tempo. Recordações amargas, passado nosso, às vezes, confia tudo ao tempo. Aí ele fala, Emmanuel, olhe o mundo em que vives. A gente fecha os olhos, o tempo tudo acerta. Serves, não perca tempo. Todo o tempo é de Deus. Então, esse é um sincronismo do universo. Todo o tempo é de Deus. Então, nós vamos ter o tempo que for para chegar próximo ao nosso Pai querido. É? A natureza possui uma ordem de inteligência e uma previsibilidade à natureza. A lei moral, olha que interessante que ele fala, a lei moral é a mesma lei que rege o universo. Então tudo já estava pronto. É que nós tínhamos que ir engatinhando. Né? A gente não vê uma montanha. Imagina quando o homem pré-histórico viu uma montanha, eu vou subir. E conseguiu. Depois teve que descer. Não foi assim?
as primeiras dificuldades na pedra lascada, na alavanca? O homem teve que evoluir. Ah, mas por que Deus não fez então a gente mais puro, melhor, mais angelical? Nem Jesus foi feito assim. Tem bilhões de anos. Então não ia ter graça. Se ele fizesse tudo pronto, como que o homem ia evoluir? Então, nós tivemos que ir passando por essas etapas até chegar aqui onde nós estamos hoje e vamos continuar. Certo? Faz parte. Então, não tenhamos medo da vida. Não tenhamos medo de errar. Não tenhamos medo que a pessoa nos faça mal. Não é o mal dela que me faz mal. O mal é o que eu faço que me faz mal. Se ela me deseja mal, não me faz mal. O mal que me faz mal é o que eu faço. Então, essa nossa... É pouquinho tempo, é bem grande essa lei. O capítulo 3, que fala das leis do universo, é muito bonito. No livro dos Espíritos, tá? Página 225 até 228.